Então, bom, bom dia oficial aí a todos, pessoal. Bem-vindos à nossa edição 5 do First Point Cybersecurity Tuesday, o FCT, conhecido como FCT. Então, hoje com presenças aí riquíssimas aqui com a gente. Então, a gente tem o Marcos Pedrosa, que é Sales Engineer na AdStack. Fala aí, Pedrosa. Dá um bom dia para a Bom dia, galera. pessoal. E nós temos o grande Igor Casaletti. Casaletti que fala, Igor? É? Casalec. Casalec. Esqueci de alinhar isso com esse nome difícil. Igor é o CEO na EMCnet, um dos nossos grandes parceiros de serviço, né? E vai trazer bastante coisa legal aí compartilhar com a gente. Então, bem-vindo, Igor. Obrigado, obrigado. Muito bom estar aqui, compartilhar, ver tanta gente aí motivada, engajada. Legal demais, vai ser bacana esse bate-papo. Boa, bom demais. E acho que vai ser muito bom, né? Porque a gente sempre traz uma visão mais de vendas ou de pré-vendas, mas falar de DLP é muito consultivo, né, Igor? Sim, Então, exatamente. a sua visão acho que vai ser riquíssima aqui para todo mundo ter ideia dos caminhos que a gente tem que trilhar, né? Depois que tem essa solução na mão, né? O que a gente percebe muito é que o cliente fica muito na dúvida, ele entende muito a solução, assim, nos recursos que a solução tem, mas ele não vê praticidade, ele fala assim, cara, como que eu aplico isso no meu ambiente? Né? E a gente percebe muito, a hora que você começa a trazer para o cliente exemplos e cenários que ele pode usar, É, ele começa a descobrir um mundo. Aí, tanto é, que é muito normal num cronograma com o cliente você desenhar e ele fala, não, nessas semanas consigo. A hora que chega no meio do projeto, ele fala, gente, eu preciso de mais tempo porque eu quero inserir outras áreas, eu quero criar novas regras, eu quero criar novos classificadores, e isso é bacana, porque ele percebe que tem um mundo muito maior que a ferramenta pode atender. Então, é, isso é é. legal. Cobre muita coisa, né? Mas às vezes justamente falta. Acho que tem a questão de conhecer ou conhece, mas falta o braço, né? De fazer isso. Tem muita coisa envolvida, né? Então, mas é legal que assim o nosso o trabalho é realmente mostrar e ajudar, né? A Sim, colher o melhor da ferramenta, né? com Muito certeza. bom. E assim, eu sempre começo falando dos nossos principais diferenciais e verticais que a ForcePoint está adotando ou caminhando aqui, destacando dentre as nossas soluções. Então, a gente tem uma parte, né? Vocês conhecem bem aí, voltado para proteção de redes, com o nosso Firewall SD-WAN. Então, a gente já teve isso na nossa série aqui do FCT, e a gente vai voltar também até com temas aí mais interessantes, né? Dentro da parte de proteção de redes. A gente já falou também, e vai bater mais na tecla, até a gente estava conversando, né? Do ForcePoint One, a nossa solução aí toda cloud native, né? Ou seja, toda a parte de segurança e recursos de segurança convergindo em nuvem, e ali a gente vai entregar proteção para aplicações internas, aplicações em cloud, né, e DLP também. E a gente vai voltar ainda também com ForcePoint AI mostrando mais detalhes ainda. E a nossa solução de DLP, que hoje é o tema novamente do nosso FCT, né, o nosso DLP Enterprise, né, nossa solução aí líder aí há tanto tempo, né, e acho que é uma das nossas principais soluções mesmo, e acho que a gente tem que cada vez mostrar novas faces do DLP, né, então hoje a gente vai trazer, assim, os conceitos desde o começo, né, a gente não foge disso, mas mostrando na prática, né, Igor e Pedrosa, como a gente evidencia aí o que a gente pode enriquecer em termos de segurança da empresa, né? E para a gente ilustrar dados, né? Eu acho que aqui a conversa vai longe, né? Mas a gente tem aqui um grande volume de dados sendo criados nos últimos anos, né? Sim. Mais de 90% dos dados aí criados nos últimos 2 anos, acho que muito em decorrência do tempo que a gente passou, isso gerou aí
quintilhões de dados, né? Isso é que é um termo assim bem diferente, né? A gente ouvir, mas de bytes de dados por dia, né? E isso acaba gerando um problema sério que acho que é de visibilidade, saber o que a gente tem, né? Sim. Acho que você encontra bastante isso por aí, né, Igor? Nossa, cara, Gustavo, eu ia até pedir para comentar sobre esse item logo no começo, a gente nem entrou na solução ainda, mas para falar sobre a quantidade e a volumetria de dados, né? Eu lembro que Sim. antigamente, e não é muito tempo atrás, tá, gente? A gente falando de 5 anos atrás, quando a gente falava de file server ou de levar dados para a nuvem, todo mundo falava, mas eu tenho um volume de dados muito grande, como que eu vou levar isso para a nuvem? E o que a gente percebe nas corporações hoje em dia é que elas têm muito mais volume de informações, às vezes em cloud e em um serviço SaaS, do que ela tem dentro da estrutura dela, né? Então, Verdade. e o grande ponto é como que eu uno isso tudo, né? E quando você vai ver esse volume de informação que é gerado, né? Você fala assim, eu não gero muita informação. Dá uma olhada no seu WhatsApp, quanto de informação tem gerado lá, tem de arquivo Nossa. parado dentro do seu WhatsApp. Então, imagina isso num SharePoint, imagina isso num file server, imagina isso num É, Dropbox, num Google Drive, no OneDrive. Né? E o que acontece muitas vezes com a corporação é que ela dá o recurso para o usuário e não consegue acompanhar o que está acontecendo ali, né? é, E aí aquele volume vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. A hora que você vê, você tem gigas e gigas em cada usuário de informação que não estão indexado, que não estão validado, que são informações que muitas vezes são dados sensíveis da corporação e você não sabe onde está mais esse dado, né? Então, assim, o volume de dados hoje em dia é algo impressionante. verdade. Ô, Igor, uma coisa engraçada é que, assim, sempre o Gustavo, a gente como pré-vendas, a gente se depara muito com isso daí, né? Quando a gente faz a apresentação, e principalmente quando a gente fala do Discovery, o pessoal faz quando você tá com a câmera aberta é legal, porque o pessoal faz uma cara, assim, de impossível achar algum dado pessoal na máquina do... Às vezes eu até uso um exemplo de campanhas de marketing, né? Que às vezes o cara precisa de dados de funcionários, nome, telefone, endereço para fazer a entrega, por causa de uma atividade do marketing internamente. E aquele dado não pode ficar na máquina do cara. Só Sim. que o pessoal desconhece isso. E essa questão também do gerar, cara, é muito engraçado porque você vê o tanto de duplicidade de dado que existe, né? Então, o cara tem o mesmo documento, ele tem em vários lugares diferentes. Ele tem Na na mesma máquina máquina, dele, na ele tem mesma no máquina e-mail, ele tem 30 na mesma versões. máquina em pastas diferentes, no file server em pastas diferentes. E aí ele esquece que É tem, baixa de demais isso aí. novo e baixa de novo. Exatamente. É, é. Isso gera acho que um ponto cego, né? Ou vários, na verdade, falta de visibilidade, né? Então, saber para onde esses dados estão indo, ou saber aonde eles estão, né? Exatamente. E acho que esse tipo de gestão é, acho que as empresas têm que repensar de fato como essa estratégia, né? Ou seja, vamos ter a visibilidade, né? Vamos saber onde os dados estão, e aí a gente só consegue proteger aquilo que a gente sabe que tem, né? Não é isso? Então, como é que a gente vai proteger alguma coisa se a gente não tem visibilidade, né? Sim. Mas, Assim, eu lembrei de uma situação conversando com um cliente depois da implementação, e ele falou assim para mim, Igor, se a ferramenta fosse só o Discover, ela já valeria. Porque o que ah, ela trouxe de informação do que eu tinha no meu ambiente, que jamais eu conseguiria de uma forma automatizada e de uma forma de um relatório. Gente, é um relatório gerencial, tá? É um relatório gerencial que você gera lá a regra do Discovery, ele te traz um relatório, ele fala a máquina que é, o usuário da máquina e que pasta que tem aqueles arquivos. É um relatório exato. gerencial mesmo. Ah, E ele falou, se fosse só isso, só o primeiro item, Discover, já resolveria para mim, a ferramenta já tinha valido a pena. Fora todos os outros recursos que a gente vai falar aqui do DLP, mas só o exato. Discover já valia a pena do projeto. Foi bem legal isso.
É sensacional, assim, você tem essa visão do lado do cliente que é o que resolve os problemas, né? E eu acho que, assim, a gente tem a grande questão da missão da proteção de dados, a gente alinhar, né, e proteger o que é dado sensível para a empresa, mas também alinhar isso com o negócio e a conformidade que se aplica à empresa, né? Então, isso já é uma dor de cabeça grande, né? Então, isso, de um lado, dor de cabeça. Aí tem outra dor de cabeça também que a gente encontra, né? E, e aí acho que o Igor ajuda pra caramba, né? Então, e a ferramenta, junto com a ferramenta, né? Mas a questão do como gerenciar tudo isso, como ajudar, né? A forma consultiva para que a ferramenta nos tire essa carga, né? Que os administradores têm, né? É o maior problema, Gustavo, é o maior problema. Você faz uma implementação para um time de TI, eu acho que tem dezenas de times de TI aqui assistindo a gente agora, e o grande problema é assim, o time já está sobrecarregado, ele já tem dezenas de aplicações, ele já controla um checklist absurdo diariamente, né? E não param de entrar coisas. Aí entra mais um projeto de DLP com dado sensível, seja da área de GRC, seja da área jurídica, seja da própria TI, que demandou esse novo projeto. E o grande problema da TI é a sobrecarga. Eu vou gerar um relatório, eu vou gerar um falso positivo, eu vou começar a bloquear as aplicações dos usuários. Imagina uma rede pequena com 200 usuários que acessam uma aplicação SAP ou acessam uma outra aplicação X e a ferramenta, por um erro de configuração ou por uma informação que ele confundiu, ele vai bloquear ela. E essa é a grande vantagem, né? Dificilmente você erra, né? O DLP do ForcePoint, ele é muito assertivo, né? Ele já tem as definições feitas, dificilmente você erra. Ele já tem uma biblioteca muito extensa de aplicações e de arquivos, então a chance de você errar é muito menor. E isso tira justamente esses pontos, que é usuários frustrados, né? Que realmente entra na questão de ou você não bloqueia ou você bloqueia. Então, ou você deixa passar ou deixa o usuário chateado, né? Então, ser mais assertivo, a gente bate nesse ponto, mas também a gente tem que ter a visão olhando o comportamento do usuário também. A gente vai falar mais no final, mas para a gente ter realmente saber quem é aqueles usuários que têm mais risco e como a gente pode trilhar, né, uma proteção de dados de forma gradativa para não para ser realmente mais assertivo e bloquear exatamente aquele usuário que precisa ser bloqueado para evitar aquele vazamento, né? Ô Igor, uma coisa que eu vejo muito nas reuniões não é nem o medo do gerar mais uma ação na equipe, é o medo de gerar chamados. Então, essa questão esse slide eu acho bem legal nas apresentações, que é a parte principal, né, de evitar usuários frustrados, né? Então, você consegue fazer de uma maneira que você, primeiro, pode conhecer o seu ambiente, entender realmente como que os dados estão trafegando, né, o movimento dos dados dentro do ambiente, mas, principalmente, assim, depois que você faz um processo, bom, beleza, eu vou informar todo mundo que a partir de agora eles estão sendo monitorados, e o pessoal isso daí não vai gerar, né, o chamado do dia para a noite, né? O ramal do TI não vai ficar tocando loucamente. Sim. Porque primeiro você vai entender, depois você vai educar o pessoal e depois você começa a bloquear, né? Sim, faz todo sentido, Pedrosa, faz todo sentido. Exatamente. Bom, em cima disso, eu acho que a gente já vai aqui direto nas questões para a gente discutir, né? E a gente tem que mostrar os recursos e do que a gente é capaz, né? E acho que com exemplos, né? Que eu acho que é o mais enriquecedor aqui no nosso bate-papo, né? Então a gente tem, igual você comentou, né, Igor, um gerenciamento que a gente consegue ter a visão de tudo que está acontecendo, então a gente consegue olhar
de saber para onde estão indo os dados, a questão de vazamento, de fato, para onde os dados estão sendo compartilhados, né? A gente consegue saber onde os dados estão, a gente vai falar do discover, enfim, mas a gente faz políticas também unificadas para todos esses recursos que a gente vai discutir, né? Então, acho que é uma base mesmo, né? Sim. E os recursos, eles são... Cada um tem o seu papel aqui, né? E enfim, a sua parte dentro da solução, mas a ideia é a gente conseguir o quê? Cobrir todos os gaps que pode acontecer, né? De vazamento de dados, né? Sim. E é legal o cliente, quando a gente explica isso para o cliente, né? Fala assim, ó, a solução, quando você compra a solução de DLP, né? De Data Loss Prevention, ela é uma solução completa, né? Ela é uma suíte de serviços modularizados que vão todos se encaixar como um quebra-cabeça perfeito e vai conseguir fazer a proteção da maior parte da superfície possível do seu ambiente, né? Então, a ideia é essa. Quando a gente pensa assim que, eu uso um endpoint na máquina do usuário, beleza, mas só o endpoint na máquina do usuário eu cubro toda a superfície? Não. Eu preciso ter um proxy, eu preciso ter a parte de network, eu preciso ter o controle do e-mail, eu preciso ter o discover. Então, são várias facetas, né? São várias frentes atuando ao mesmo tempo, né? Eu sei que o nosso time, quando eles têm até uns slides nas implementações que eles passam isso para o cliente e eles começam a mostrar os recursos, né? Por que a gente vai ter esse recurso e qual é a proteção que esse recurso vai trazer para a gente. Eu gosto de citar um exemplo que um cliente falou uma vez para mim assim, não, eu gosto de DLP e tudo mais, a gente estava fazendo só uma apresentação, no final ele comprou o projeto, mas naquele momento era só uma apresentação. Ele falou, não, DLP é legal, você bloqueia o arquivo e tudo mais, mas se o cara abre a minha planilha, no caso dele era uma planilha de dados de cliente muito importante, era o dado sensível daquela empresa. Se ele abre essa planilha e tira um print disso e envia essa imagem, eu falo, a ferramenta ela tem uma política unificada, ele vai bloquear isso num recurso que chama OCR, né? Exato. E aí ele falou assim, não é possível. Eu falei, sim, é possível. Ele falou, não, eu quero ver. E foi engraçado porque ele nunca tinha visto esse recurso, né? Ele não via que isso era possível de se fazer. Ele achou que somente o arquivinho sendo enviado, o endpoint ia bloquear. A gente falou, não, imagina que eu vou tirar um print de um pedaço do arquivo, né? E a ferramenta do DLP da ForcePoint vai ler com o OCR, ele vai reconhecer o que está escrito ali, vai entender que são dados sensíveis e vai falar, bloqueia porque você não vai passar. Acho que você tem até um laboratório. Enquanto você está falando, eu estava até Igor, trazendo aqui, né? Antes de você começar a demonstrar, Ilgans, o Igor, o que a gente vê muito, assim, o pessoal é apresentado para o DLP. Então, assim, a primeira visão do DLP, assim, tem uma necessidade. Tem a Lei Geral de Proteção de Dados, eu preciso de uma solução de DLP. O que ela faz? Não sei, mas eu preciso. Aí o segundo passo a galera começa a ver algumas soluções de mercado que são integradas. Então, é uma outra coisa com DLP. E aí, o que o cara faz? Até é legal, quando eu faço as apresentações que eu mostro aquele triângulo, né, que a gente mostra os classificadores, eu falo, a maioria da concorrência chega até aqui. Aí depois a gente começa a subir o nível, né? Então, isso é legal. E o pessoal não tem... Isso é uma pergunta que o pessoal sempre faz também. Imagem, print de alguma coisa. O que você pode fazer, né? E é legal porque isso, pessoal. A gente tem que pensar um pouco com a mente de quem vai vazar, né? Também. Exatamente. Então, é a primeira coisa que a pessoa vai tentar fazer, né? Então, a ideia é isso, né? A gente cobrir o máximo, minimizar os riscos, né? E identificar esse tipo de ação. Eu estou até salvando um print, a pessoa acho que... Espero que esteja acompanhando aqui enquanto a gente está conversando, mas tirei um print com CPFs, né? E a ideia, numa planilha aqui, né? Então, inclusive essa máquina, olha só, nem tem endpoint, hein? Então, a gente está olhando justamente essa camada aqui de e-mail, web, que está pegando vazamento do dado, né?
direto Sem o nos endpoint. protocolos, né? Sem o endpoint, né? Então, direto analisando uma saída. Então, a gente até tem um site que a gente gosta, né, de fazer os testes, né, DLP teste. E a ideia é a gente vazar, né, Aí aqui a gente está, o HTTPS Post, a gente simula, por exemplo, alguém fazendo upload alguma coisa para uma nuvem, né, colocando, de repente, algum site, enfim. Mandando pro Google Drive, mandando para uma O mídia Drive, né, dele. pessoal, né, Sim, exato. sim. Então, a gente pegar aqui o arquivo imagem, né, e colocar aqui para vazar. Então, a ferramenta já bloqueia isso, né? Então, evita esse vazamento. E o que é legal é sempre a questão da visibilidade, né? Então, Isso é aqui o mais legal. quando a gente volta aqui na ferramenta e vai buscar os incidentes, a gente tem um incidente que acabou de acontecer aqui no dia 17. Então, dia, hora do incidente, perdão o time zone aqui, que deve estar errado, mas foi exatamente nos minutos aqui 24, né? A máquina, né? É o famoso quem, quando, onde, como, né? Exato. Vamos saber onde as coisas, para onde os nossos dados foram, né? E quem fez isso, o DLP teste, mas eu chamo atenção para isso aqui, né? A nossa análise forense, né? Ou seja, vamos mostrar para o administrador de segurança exatamente que dado foi vazado, né? E se É a esse prova, dado né? É a é a prova prova contextual. contextual. E a ferramenta, o que ela fez aqui? Ela leu os caracteres dentro da imagem, né? Então, ela foi capaz de interpretar e pegar todos os CPFs que estavam dentro dessa imagem. Então, todos estão aqui, ó, na minha regra de CPF, né? Então, eu acho que isso né, voltando ao tema aqui, né? Acho que isso é um complemento ou uma parte muito importante no quebra-cabeça aí, né, Pedrosa e Igor, que a gente está comentando. Com certeza, com certeza. E é legal, esse exemplo foi muito bom e foi muito rápido de mostrar para todo mundo Foi. que, na verdade, ele atende várias opções que o seu cliente ou que quem está aqui está buscando no seu cenário. Imagina que você está buscando algo relacionado a LGPD mesmo, né? E quando o artigo 48 da 13.709, né, da LGPD fala sobre esses pontos e fala sobre a conformidade e a divulgação disso, né, do que aconteceu, você precisa ter um incidente, você precisa ter os dados, você precisa ter evidência do que aconteceu na rede. Né? Verdade. E esse ponto é muito legal, porque você tem ali exatamente todas as informações necessárias para montar um dossiê, para montar um incidente de segurança, notificando, olha, eu tive um incidente aqui, aconteceu assim, 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 foi bloqueado, não foi, o que aconteceu, você tem todas as informações ali. Então, isso vai muito ao encontro, olhando agora na ótica, né, do Pedrosa falou da LGPD, olhando para essa ótica da LGPD, você tem informação ali, né? E você viu que a gente tinha uma regra e a máquina que a gente estava testando nem o endpoint tinha. Né? A ideia era que ela estava usando os outros pedaços do quebra-cabeça. Por isso que a solução a gente sempre fala, como o Pedrosa falou, que a gente vai até um certo nível dos concorrentes e o Force Point sobe um pouco mais. É uma solução enterprise. Por que ela é enterprise? Porque ela tem vários quebra-cabeças a mais, ela tem vários encaixes que vão se modelando e cobrem uma superfície de ataque, né? Cobrem uma superfície de atuação muito maior, tá bom? Perfeito, perfeito. Uma coisa legal também, assim, né? Essa questão de a gente analisar o tráfego da rede. Então, quando a gente fala de endpoint, o endpoint ele pega 90% do que pode acontecer com o documento, né? Então, a gente fala, legal, vou pegar aqui esse arquivo, vou colocar no meu pendrive, vou colocar no meu Outlook, vou colocar não sei aonde, esse cara vai pegar. Só que aí você fala, bacana. E a imagem? A imagem a gente tem a solução que vai catar aquela imagem, transformar em texto puro e analisar. E a gente também consegue, quando a gente pega o tráfego de rede, a gente está falando de cara terceiro que vai entrar vai acessar o ambiente do
do cliente. Tem muito cliente que precisa disponibilizar uma VPN, o cara tem acesso a um monte de coisa, o terceiro tem acesso a um monte de coisa, e você vai pegar mais um agente, colocar na máquina do cara. Será que ele está usando a máquina que tem o agente? Será que ele não colocou o cliente de VPN em outra máquina? Cara, a maldade está em todo lugar, né? Então, Exato. a gente precisa, é legal a gente conseguir cobrir todos os pontos, assim. Perfeito. Com certeza. E aqui a gente tem 2 pontos ali de cobrir o vazamento, que acho que vale a gente falar, né? Então, recapitulando, a gente tem o endpoint, né? Peça importante aqui no quebra-cabeça para pegar os vazamentos com o agente instalado. A gente tem recursos para complementar esse quebra-cabeça, para pegar os dados em movimento, né, que a gente fala. Então, é a questão de e-mail, a questão de analisar tráfego de rede, né, network, ou analisar web, né, esse tráfego web, que é o que vai detectar, inclusive, ou fazer análise OCR, né, análise de caractere em imagem. Mas é legal a gente falar da visibilidade com Discover, né? Então, a gente pode saber, com recurso de Discover, aonde estão os dados dentro da rede, né? Ou dizendo dentro dos dispositivos e servidores e bancos de dados, né? Então, falei até uma palavrinha que a gente não tinha tocado, né? Então, a gente falou de file server, a gente falou de dados não estruturados, mas a gente também consegue ver os estruturados, o banco de dados, né? Que muitas vezes a gente não sabe o que tem lá dentro, né? E cloud, né? E saber o que tem, como a gente comentou já de início, o que tem na nuvem, né? Nas aplicações de armazenamento em nuvem. Acho que é um ponto que sai do alcance, né, do pessoal, né? Ou seja, Hoje é como que eu vou vital, enxergar? hoje é vital. É vital, Hoje é vital. vital. Todo mundo tem nuvem, né? Não importa se usa pouco, se usa 100%, usa nuvem. Usa Exato. nuvem, fato. Né? Ninguém mais foge disso. E aí a gente, antes de avançar, eu só queria abrir um parênteses aqui, pessoal. A Débora mandou no chat um link para um sorteio que a gente vai fazer agora no final deste webinar, tá? Então, se quem quiser já ir se registrando, no finalzinho aqui a gente vai fazer o sorteio, tá? Vai ter, qual que é a premiação aí do sorteio aí, Satan? Você sabe? Alguém sabe? E aí, Pedro? Alexia. Uma Alexia, pronto. Bacana, hein? Igor, eu me loguei com 2 usuários, um eu já estou participando do sorteio. Só te dá esse toque, na próxima você já entra assim. Pô, não sabia dessa. Boa. Bom, e aqui acho que uma slide de arquitetura para a gente conversar também, né? E acho que vale a gente destacar alguns pontos, né? Primeiro, assim, dos recursos que a gente comentou, acho que vale a gente focar em uma questão que é o gerenciador, né? Que dá essa visibilidade com os recursos que ele está administrando e implementando políticas, né? Que é o DLP Discover, o Network, que é aquela camada de dados que pega vazamento de dados em movimento, e o Endpoint, que é um agente, né? Esses são os recursos internos. Mas a gente vai puxando para as integrações, né? E aí vamos falar com detalhes depois da integração com as ferramentas de classificação, mas é uma forma importante da gente ter mais detalhar, eu acho, o dado, né, a informação que o cliente tem, né, e classificar e dizer se é um dado confidencial, se é um dado público, isso, essas ferramentas e essa integração que a gente faz que dá essa possibilidade, mas a gente tem, acho que, dar um foco aqui na integração com ferramentas de CIEM, né, Igor? Acho que aí você é o especialista, né? Você sabe que a gente conversando aqui, e esse gráfico é muito bom, ele traz muita visibilidade, né? Para o pessoal que não está familiarizado com o DLP em si, né? Se você olhar essa parte de baixo do DLP Manager e você divide ele basicamente em 3 blocos, então cada bloco desse vão ter várias peças, vários quebra-cabeças e tudo isso vai se juntar. Mas são 3 blocos, o bloco do Endpoint, o de Network e o de Discovery. Né? E a gente vai tendo os add-ons ali que vão ser o Cloud Apps, enfim, e tudo mais. Mas uma parte legal era que eu vi a setinha do Splunk ali, do QRadar e do LogRhythm, que são referências hoje no mercado de CIEM, e
E quem faz SOC entende disso. Se você está buscando um SOC, você entenda que você vai precisar de uma ferramenta, não precisa ser exatamente essas, mas você vai precisar de uma ferramenta de SIEM, que é uma ferramenta de correlação, que é uma ferramenta muito nova, né? Ela surgiu em 2005, né? O Gartner criou a nomenclatura de SIEM em 2005 só, então é super recente isso. Mas eu lembro de uma história de um cliente nosso que ele precisava ter o controle disso e ele tinha dados sensíveis e a cópia de arquivo via pendrive não era permitido, e ele tinha cadastrado alguns pendrives que eram permitidos, né? Então, a ferramenta permite que você faça isso, tá, gente? Você pode cadastrar o que você quer usar e o que não quer. E um consultor, era uma consultoria, e um consultor tentou, no meio de uma madrugada, fazer a cópia de um arquivo sensível por um pendrive não homologado. A ferramenta acusou o erro. Beleza. Aí ele tirou, tentou fazer a cópia de novo, a ferramenta acusou o erro, ele tentou a terceira vez. Nesse momento, a integração com o CIEM, né, do SOC que olhava para aquele ambiente daquela consultoria, recebeu essa informação. Essa informação partiu de alerta para um possível incidente e foi para a área de cyber fazer a investigação. Eles foram fazer a investigação, pegaram todas as informações forenses fornecidas pelo DLP, né, que estavam correlacionadas no CIEM, e entenderam que é um alarme, né? Qual que é o playbook, o que a gente vai fazer. Moral da história, no dia seguinte, o diretor daquele time que respondia para aquele consultor recebeu uma notificação, um incidente de segurança, e ele teve que justificar, conversar com o consultor por que você estava copiando um arquivo, um dado sensível, né, um documento com dado sensível às 3 da manhã para um pendrive não homologado. Né? Aí o cara falou, pô, eu esqueci, aí depois eu copiei o certo, enfim, né, várias histórias, mas o que é legal, né? É legal que essa informação, esse cruzamento de informação é instantâneo. Né? A gente calculou, e o tempo para o incidente estar gerado e o time começar a seguir o playbook não deu 2 minutos. Caramba! Não deu 2 minutos demais. E já tinha um incidente no dashboard falando, gente, tem um problema aqui. E isso que é legal, né? Não, imagina que você tem uma tentativa disso e você vai ver no relatório mensal 40 dias, 30 dias depois. Então, ou se você não, imagina se você não tem isso também, né? Esse exercício. E aí, o que ia acontecer? Você não tem esse alarme. E aí, se o usuário realmente estivesse mal intencionado, ele ia tentar de outras formas no dia seguinte, depois do dia, mais um dia, até que em algum momento ele poderia conseguir vazar, né? Achar algum ponto de conseguiu. Mas a gente conseguiu antecipar isso porque a gente consegue estender essa visão, né? E gerenciar os incidentes, né? Acho que exatamente isso. Vai lá, Pedro. Uma coisa também assim, tem muita coisa, a gente fala muito de DLP, quando a gente fala assim, tem ali o funcionário que tentou fazer, o funcionário não sei o quê, ou o terceiro, é sempre um usuário específico. Quando a gente fala de integração com o CIEM, tem muito ataque, tem muito malware, que ele faz meio que um sinal de fumaça para o bombeiro ir para esse lado e ele está fazendo outra coisa desse lado. Né? Teve um ataque conhecido aí um tempo atrás. Eu não vou me comprometer com nomes. Eu vou falar um milagre, mas não vou falar o santo. A condição assim, teve um incidente, a empresa falou que estava tudo bem. Aí você vê alguma galera que faz análise de malware falando que o malware ele tem uma seguinte característica. Ele criptografa os dados aqui e ele capta esses dados e joga para outro lugar. Então, ele já faz também a evasão dos dados ali na rede. Então, o cara tem, além dele pedir o resgate, ele tem os dados do cara. Então, ele pode até... beleza, eu tenho um backup. Legal, você tem um backup, para eu não espalhar os seus dados, eu te cobro uma grana, ou eu vendo os seus dados para o concorrente.
Então, Sim, nesse ponto também, quando você começa a pegar um volume, o CIEM alertando, a equipe já começa a tomar uma ação, você tem a oportunidade de achar um outro problema, que não é só o consultor ali que está tentando vazar dados, né? Você consegue ter Perfeito, outros alertas ali. Que aí o cara perfeito. passou pelo anti-malware, passou pelo Firewall, mas aí o DLP vai e pega esse cara. sim. Aí você fala, pô, Pedrosa, você tocou num assunto muito, muito legal, que é o ofensor, né? Hoje em dia, as empresas elas tendem a rotular que o meu ofensor é algo de baixo risco, né? O ofensor e não, na verdade não existe isso, né? O ofensor é um ofensor, né? E quanto mais você tem ferramenta para te trazer informação do que está sendo vazado, o que está tentando ser vazado, mais ofensores você encontra no ambiente. Verdade, e esse verdade. ofensor tem motivação, né, Igor? Que é o que a gente precisa para conseguir as coisas. Seja Exatamente, exatamente. financeira, seja o cara tá com ódio da empresa, sei lá. Ou realmente, né, uh, é um grupo criminoso tentando fazer alguma ação. Então, assim, Sim, os caras têm a ferramenta, têm o conhecimento, têm o acesso e têm a motivação. Então, os caras vão tentar, de algum jeito, tentar vazar isso. sim, Verdade, com certeza, com verdade. certeza. E a gente traz uma proteção aqui para essa parte de nuvem, né? A gente entra até num outro ponto, que é assim, proteger aplicações em nuvem, CASB, proteger o acesso às aplicações privadas, né? Mas o legal é que a gente consegue estender e ter o DLP nessas camadas também, né? Ou seja, de evitar o vazamento de um dado que está em nuvem, que eu não quero que saia daquela nuvem, ou um dado que está dentro da aplicação, dentro de uma data center, que eu não quero que saia, mas o usuário pode ler aquela informação, mas eu não quero que saia daqui, né? Então, Tem um log legal que eu lembrei, Gustavo, de um ah, cliente que a gente fez, que a gente gera alarme, gera os logs no DLP, e isso está linkado, obviamente, com o SOC do cliente, de compartilhamento no OneDrive. O cliente faz um compartilhamento lá e a gente recebe o isso é DLP, demais. captura que Ah, ele fez o compartilhamento. Então, pô, o pessoal que está assistindo a gente, imagina que seu usuário tem uma pasta lá e ele vai lá e dá um compartilhar nessa pasta para o mundo, compartilha um arquivo para o mundo. sim. O DLP consegue identificar isso e ele gera informação falando, pessoal, ó, o usuário tal compartilhou a pasta tal. E eu vou além, Igor. Além de a gente identificar, a gente pode tirar esse compartilhamento, não Verdade, é? verdade, Então a verdade. gente A gente pode pode, é uma remediação. remediação, a gente tira, não tira o acesso do usuário no arquivo, mas tira O o share, compartilhamento, o share dele na nuvem. compartilhamento, É isso aí, é isso exatamente. aí. Muito Então bom, bem é lembrado. bem lembrado. Bom, e para a gente fazer tudo isso, né? A gente tem essa famosa pirâmide, né? Acho que aqui mora o coração da solução, eu diria, né? Sim, E eu acho que o Pedrosa até bem colocou que a gente até vai subindo os degrauzinhos, né? E a base assim é bem comum, né? De ferramentas fazerem. Até o terceiro Ah, a gente está ali até o na... terceiro vai, que é o quê? Criar dicionários de palavras, palavras-chave, você conseguir traduzir, né? Costumo dizer isso, né? Traduzir o negócio, a sensibilidade do negócio para dentro da solução. É o que essa pirâmide representa, né? Então, o que eu posso fazer aqui que eu identifique a sensibilidade do negócio e traga para dentro da ferramenta, customize isso, né? Então, fazer dicionário de palavra, criar regex, expressões regulares para detectar, né? Ou tipos de arquivos, né? Também, por, sei lá, arquivos do Office, ou arquivos específicos, tamanho de arquivos, tudo isso a gente consegue identificar a partir é, dessa, dessa condição específica, né, que é um dicionário, que é um regex, né? É, mas aí a gente vai subindo, né? E a gente vai granularizando, eu diria, né? E aí a coisa vai ficando legal, né? A Antes, accuracy, né? antes de, Pode falar. antes de você entrar antes de você entrar no quarto andar aí da pirâmide,
Aham. Quando a gente fala de tipo de arquivo aqui, uma coisa que o pessoal questiona muito também é, beleza, o cara foi lá, eu fiz uma política para PDF. Aí o cara vai lá e fala assim, legal, mas eu mudo de PDF para JPG. Eu vou conseguir trafegar? Não, É, porque esse cara ele vai tratar o header do arquivo, ele não vai tratar só a extensão. E é legal que ele mostra lá no relatório que o cara mudou a extensão do arquivo. Então ele mostra ó, vazamento de PDF, mas o arquivo ponto tal, tal, tal. Entendeu? perfeito, É isso que é legal. perfeito, perfeito. Que é o cara vai tentar fazer alguma coisa assim, né? É Quem batata, nunca? assim. Quem nunca? Quem nunca? Então, a ferramenta se antecipa aos espertinhos, né? Bom, aí a gente tem a integração com os classificadores de dados, né? Eu acho que isso é um ponto importante quando a gente fala de proteção de dados, né? A empresa definir quais dados são confidenciais, quais dados são secretos, ou quais dados são públicos, compartilháveis, enfim. E as ferramentas como o Bondon James ou o Microsoft Information Protection dão essa possibilidade de colocar a tag, né, as etiquetas nos documentos e a gente conseguir fazer políticas para evitar esse vazamento de dados baseado nessa classificação do documento, né? Eu acho que isso complementa bem o tema proteção de dados, né? Você classificar e depois conseguir endereçar isso para dentro da ferramenta de vazamento, né? E o, o script também tem muito da inteligência da solução, né? Que é a solução conseguir identificar vazamentos baseado em contexto, né? Baseado em condições específicas, né? Por exemplo, identificar se um CPF é um CPF válido, né? Identificar se né? Fazer a conta ali para identificar se aquele cartão de crédito é de uma bandeira ou de outra, né? Então, isso é inteligência. O que é legal, os scripts e também alguns tipos de palavras-chave, dicionários, expressões regulares, já vêm por padrão, pré-definidos na solução, né? Eu acho que, não sei se você usa isso nas suas consultorias, o Igor, de já usar o que a ferramenta traz, né? Eu acho que deve ser mais Sim, fácil, né? sim, sim, Na hora de sim. implementar, né? Na verdade, você faz um Ou, composê, né? Você faz um é, composê. Você usa muito do que tem ali, né? De informação, de cartão de e aí crédito, você de vai CPF, apertando o parafuso. e aí você vai criando as informações do cliente, o que ele tem, e aí você vai, mas você faz um composê com certeza. Você não usa só isso, você não usa só o customizado, você junta os Exato. dois. Você junta os dois. Exatamente. Ajuda a te direcionar, assim, né? E aí a gente tem mais granulares, né? Que é o Machine Learning, que é a ferramenta aprender, né? Aquilo que ela não sabe de documentos, mas é que ela precisa aprender para ajudar a proteger, né? Ou seja, vamos dar exemplos de documentos que precisa ser protegidos, não pode vazar, e outros exemplos de qualquer outro documento para ela fazer aprender, ó, isso eu quero proteger, isso eu não quero, os positivos no né? Então, no caso Isso. de código-fonte, desenho de arquitetura, enfim, projeto, você pode colocar. Isso a ferramenta desconhece, mas ela pode aprender e protege, né? Acho que isso é algo bem avançado, assim, no sentido de possibilidades, detalhes até Sim, onde a gente chega, né? sim, é E o principal, impressionante. acho que é o fingerprint, né? É o O topo fingerprint mesmo. é, É é demais, né? espetacular, é espetacular. Eu tenho um caso de fingerprint de consultoria que a gente É, pega a base da consultoria, porque diversos, a gente vê isso toda semana, né, de vazamento de dados e isso e aquilo, mas a consultoria, ela tem um grande problema porque ela detém credenciais de acesso, estão dentro de um cofre de senha criptografado, mas ela detém credenciais de acesso. Então, o que a gente é, fez para a consultoria foi pegar de tempos em tempos isso, jogar no fingerprint, para o fingerprint entender esses dados, né? E aí, baseado nisso, a gente voltou lá naquele primeiro slide, no Discover, e aham. rodou um Discover nos notebooks de toda a base do cliente, de todos os analistas do cliente. E o que ele trouxe para a gente? Todo mundo que guardou senha de cliente em documento.
Olha Sabe só. aquele TXTzinho que o pessoal guarda, ninguém vai achar? É aquele Foi esse assim, mesmo. esse, o Fingerprint foi lá Bastante e imagem. trouxe. Ele traz a pasta e o nome do arquivo, ele traz um relatório de não conformidade. Então, o Nossa, cliente mas tem um relatório de não conformidade baseado em um fingerprint da base de senhas que ele tem no cofre de senhas dele. Olha nossa, que loucura, gente. que loucura. Sem o topo da pirâmide, isso seria praticamente impossível de ser feito. Sim, sim, porque você pega um arquivo específico, toma como base, né? Ou seja, ó, tira o hash daqueles impressão digital, é isso que eu tenho que proteger. Se eu achar, no caso do Discover, foi Um pedacinho sensacional. Um dele. Se eu achar pedacinho um dele em pedacinho alguma dele, eu sei que máquina é. ou algum servidor, alguém armazenou, eu já detecto. Se alguém vazar isso também, né? Eu já Sim. detecto. Então, Não, e o acho mais que. legal é que ele não olha os É, arquivos que foram usados naquele momento. Ele olha um arquivo que o cliente tem, que o analista tem na máquina dele há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Ah, é um sim, backup antigo meu que eu não voltei. Não importa. Lá dentro tem um arquivo com senha e ele não pode mais existir na sua máquina. perfeito. E você consegue remediar isso, né, também. Pode até substituir aquele arquivo com É outro, verdade, né? A gente é tem um verdade. remediation script, Isso, é que verdade é, mesmo. podemos rodar o Discover, opa, tem arquivo de senha lá, substitui por uma mensagem, ó, está fora de conformidade. E acaba com o problema, né? Ou minimiza esse risco também, Troca né? por um TXT, né, com o telefone do diretor dele, liga para o seu diretor. Qualquer problema, ligue para o diretor, né? É, Acho que aqui a gente tenta simplificar, né? Eu acho que o DLP tem essa possibilidade de proteger os dados em qualquer lugar, né? E qualquer lugar onde sim, as pessoas estejam também, né? Porque a gente tem o agente pode ser instalado e para onde o agente, a máquina está, a gente vai ser protegido. E se o cara está dentro também, a gente vai proteger. Mas mesmo que a máquina esteja fora, talvez até sem a gente, mas podemos até proteger saída de e-mail, né, Igor? Acho a que é um gente a ponto gente está importante também. chegando a gente está chegando no fim aqui da apresentação já. Eu vi até que tem um pessoal com umas perguntas aí. Aham, E essa parte do final, a gente falou muito da integração, falou de Discover, falou do endpoint, falou do bloqueio do OCR em rede sim, e a máquina senha e o endpoint sendo bloqueada. Né? O Pedrosa falou o exemplo de uma máquina terceira de fora sendo bloqueada, né? Passando pela parte de network. E é legal a gente falar desse slide, porque ele fala das integrações, e do lado direito aqui, do 365, do Google, Dropbox, basicamente todo mundo aqui usa um desses serviços, ou tem um cliente que usa um desses serviços, né? é, E é legal a gente pensar que o cara fala assim, pô, e o e-mail, como que eu faço isso? A ferramenta permite que você suba um servidor e redirecione o tráfego do e-mail para que ele seja analisado lá e depois ele seja entregue para as ferramentas, né? Então, assim, sim, nada escapa. É mais um é, pedacinho do quebra-cabeça que vai entrar lá. E aquela regra que a gente fez lá atrás do OCR, ela vale aqui. Né? Isso que o é e-mail, legal, né? As regras, elas andam em todas as camadas de proteções. Então, sim, aquela regra que a gente fez do CPF, que o Gustavo mostrou para a gente, bloqueando e tudo mais, aquela regra vale no e-mail. Se ele tentar mandar aquele print, né? Ou se ele tentar mandar aquele arquivo por e-mail, a gente vai ter esse bloqueio acontecendo. perfeito, perfeito. Acho que é o melhor exemplo, né? Porque a gente protege uma camada que no e-mail que acho que é a primeira possibilidade que vai acontecer, né? Vou mandar isso por e-mail, vou mandar isso por e-mail pessoal. Enfim, eu acho que fecha um cerco e é um exemplo bem interessante da gente pensar e até trazendo para a realidade do, das ferramentas em nuvem, do Office 365, do G Suite. Então, a gente Sim, pode fazer isso até de cloud para cloud, né? A gente tem o nosso recurso já em nuvem para fazer isso, né? Justamente sim. para que não tenha nenhum outro tipo de contrapeso com alguma coisa de performance. Não, ele faz tudo já em nuvem, mas
conectado num gerenciador e recebendo essas políticas, né? E acho que vale a gente linkar isso tudo com análise baseada em risco, né? Que é o que a gente falou no começo, né? Então, em vez de frustrar o usuário, né? Em vez de pegar os dois extremos aqui, né? Ou permitir ou bloquear, por que não vamos analisar o comportamento, né? E entender se aquilo é um comportamento de risco e adaptar, fazer um plano de ação contínuo, onde se o comportamento de risco do usuário se elevar, eu possa fazer dentro do DLP planos de ações diferentes dependendo do nível de risco desse usuário. Eu acho que isso é matador, né? É evolução, né? É evolução. É você poder pedir para ele não bloquear a cópia de arquivo ou liberar a cópia de arquivo. Você entendeu que o risco desse usuário é um risco nível 4? O que eu faço? Eu encripto o arquivo no momento on the fly, no momento que ele está sendo copiado para o pendrive, e o usuário nem percebe isso. A hora que ele tenta abrir esse documento, ele só abre se for numa máquina com o endpoint instalado para abrir ele. Então, assim, eu não bloqueei ele copiar o arquivo, eu deixei, só que eu só permito que ele abra aquele arquivo se ele estiver dentro de uma outra máquina da corporação que tenha o endpoint instalado. Ou seja, não sai dali de dentro de jeito nenhum. Não sai. Tá, é um nível de proteção que você não está bloqueando, mas você conseguiu adequar um nível, né, de criptografia. Você está protegendo dados. Está protegendo, sem deixar frustrar o cara, deixar do cara trabalhar, né? Essa é a verdade, né? Sim. E uma coisa que tem nessa parte da análise de comportamento, normalmente, é assim, os mais baixos níveis da hierarquia, eles têm tudo bloqueado. Aí você vai subindo e liberando, até que chega num C-level lá, o cara, ele pode tudo. Ele tem pressa de tudo. Só que a gente tem... Então, todo mundo pergunta isso também em reunião, né? Mas, e o diretor, e não sei quem, não sei o que lá. Esse cara, ele é uma empresa familiar? Esse cara, ele é o dono da empresa? Se esse cara nunca vai sair da empresa. Agora, se ele é um cara de C-level que é contratado, que é o normal de todas as empresas grandes, esse cara ele pode sair amanhã e ir para o mercado com dados. Então, esse cara ele vai começar a tomar ações de um comportamento estranho, e aí vai chegar uma hora, a ferramenta vai falar, opa, amigão. Bloqueia. Você não pode mais. Você subiu de nível. Você podia, agora você não pode mais. Isso é bem legal, gente. Isso é bem legal. Isso é uma integração do DLP, que é tudo que a gente mostrou até agora, com o DUP, que é o Dynamic User Protection, que é um cara em nuvem, mas que com um serviço que se integra ao DLP, aqui endpoint, e que vai analisar comportamento, que a gente chama de IOB, né, os indicadores de comportamento. E isso vai trazer aqui na gestão do DUP essa escala e essa nível de risco se elevando. Esse termômetro. É um termômetro, boa. É isso mesmo. Mas vai falar para o DLP também, DLP, só esse nível aumentou, então você tem que automaticamente elevar o risco aí desse usuário e já tomar uma ação diferente, como encriptografar, por exemplo. Eu acho que isso mata e já foca no usuário mal intencionado mesmo, sem aquela questão de usuário frustrado, não trocar o gato por lebre, né? Enfim, não cometer erros, né? Muito bem. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Temos 2 perguntas aqui. Na verdade, acho que até comentamos durante, né? A questão de integração com o Office 365, SharePoint OneDrive, né? Então, a pergunta aqui do Rodrigo, sim, né? Então a gente integra, consegue fazer discover nas aplicações em nuvem, né? Então, entender lá, tirar compartilhamento, então a gente vai além nesse sentido, né? E a nossa ferramenta também foi outra pergunta, rapidamente aqui, o nosso DLP foi por muitos anos aí líder no Gartner, né? Mas acho que o Gartner parou de fazer
2018. 2018, né? Em 2018, eu acho que tem uma pergunta sobre isso, né? Exatamente. Perfeito. Legal. Respondendo o Rodrigo sobre o quadrante mágico do Gartner de DLP, não existe desde 2018. Até em 2018, a ForcePoint sempre teve líder, né? Mas a partir de 2018, ela decidiu não fazer mais o quadrante disso. Ela ainda escreve documentos sobre, né, e tudo mais, segue várias linhas, mas ela não tem mais quadrante mágico para DLP. Boa. Bom, tem uma outra Débora, pergunta, acho que o Pedrosa vai responder, é isso? não sei,